Olá pessoal, terminando a semana, eu preparei um vídeo especial para vocês, onde eu apresento 10 áreas da perícia e faço uma pequena explicação, um pequeno resumo acerca das atividades em cada uma delas. Eu tenho certeza de que vai ser bem interessante. Aproveitem o vídeo. 10. Exame pós-morte. Necrópsia, autópsia ou exame cadavérico é um procedimento médico que consiste em examinar um cadáver com a finalidade de determinar a causa e o modo pelo qual a morte ocorreu. É geralmente realizada por um médico especializado, chamado de legista, e num local apropriado, denominado morgue ou necrotério. Curiosamente, autópsias não eram permitidas no Brasil nos primeiros séculos da colonização portuguesa. Contudo, em casos excepcionais, algumas foram feitas por imposição da justiça e com o devido consentimento do Santo Ofício. Nos territórios sob dominação holandesa e, portanto, livre do jugo do Tribunal da Inquisição, Willem Piso, no século XVII, realizou livremente as primeiras autópsias no Brasil. 9. Fotografia forense. A fotografia forense, que também é conhecida como fotografia de evidências, vem a cada ano ganhando mais destaque no cenário pericial. Especialmente com o advento da fotografia digital, ela tornou-se ferramenta indispensável ao trabalho dos peritos, enriquecendo o laudo pericial e os pareceres técnicos elaborados pelos assistentes. 8. Reprodução simulada. A reprodução simulada dos fatos, enquanto perícia posterior aos demais exames de corpo de delito, vai se nortear por todas as evidências demonstradas nos autos do inquérito ou do processo. As versões apresentadas serão comparadas com as mesmas, e tais conclusões serão relatadas e discutidas no laudo, visando atestar a probabilidade de terem de fato ocorrido. Nesse sentido, o perito criminal que atuar na reprodução simulada deverá atentar para eventuais falhas no processamento do caso. Por exemplo, a ausência de algum exame de corpo de delito obrigatório ou de outras exigências legais, descumpridas pelas autoridades persecutórias, sejam elas delegados de polícia, promotores de justiça ou outros peritos. Tais inobservâncias deverão ser levantadas no respectivo laudo de reprodução simulada. 7. Datação por carbono 14. Arqueólogos utilizam a técnica de carbono 14 para estimar a idade de certos radicais orgânicos há muito tempo. Agora, novas aplicações estão surgindo, especialmente no campo das ciências forenses. Nos últimos anos, investigadores forenses começaram a implementar a datação por carbono 14 nos casos em que as forças de segurança esperam descobrir a idade de um esqueleto ou de outros restos humanos não identificados. 6. Análise de padrão de manchas de sangue. Além da informação genética fornecida pelas manchas de sangue, seu formato na cena do crime pode nos fornecer outras informações de grande importância para a investigação, inclusive quanto à descrição dos acontecimentos que resultaram na sangrenta cena. Seu estudo envolve a análise da forma, do tamanho, da localização e da distribuição das manchas de sangue. Além disso, requer conhecimentos de física, matemática, química e biologia. 5. Balística forense. Essa área das ciências forenses envolve todos os artefatos que voam propulsados por uma explosão para atingir seus objetivos. Então, entre esses artefatos também estão os mísseis, as bombas balísticas e mesmo os foguetes. Contudo, a maioria das pessoas e mesmo alguns especialistas julgam que a balística está exclusivamente vinculada aos projéteis de armas de fogo, quando ela vai muito além disso. A balística pode ser subdividida em 4 disciplinas: balística interna, balística transicional, balística externa e balística terminal. 4. Sequenciador de DNA. Esse importante equipamento científico apoia nas análises quanto à organização das partes integrantes do DNA. Para aqueles que não se lembram dos ensinamentos do tempo do ensino médio, as partes integrantes do DNA são conhecidas por bases nitrogenadas e correspondem a guanina, citosina, adenina e timina. Os investigadores forenses usam o sequenciador de DNA quando as amostras estão tão deterioradas que os exames seriam praticamente inviáveis. 3. Cabelos. O DNA tem se mostrado uma excelente ferramenta para a determinação de culpados e inocentes de um crime. Pode ser extraído de praticamente todos os tecidos animais.
Contudo, uma das mais importantes fontes de DNA para uso forense é o cabelo. Primeiro, porque uma pessoa perde, em média, cerca de 100 fios de cabelo por dia e, em regra, ela não tem nenhum controle sobre isso. Então, cabelos são especialmente importantes para os peritos, porque, além de estarem quase sempre disponíveis, eles têm o poder de incluir ou excluir alguém da cena do crime. 2. Luminol. O luminol é uma substância química criada em 1928 por H.O. Albrecht durante seu trabalho de doutoramento. Posteriormente, seu potencial foi reconhecido na área da técnica de análise de toque, para a identificação de diminutas quantidades de peróxidos e íons de ferro cianeto. O bonito efeito luminescente obtido como resultado fez com que essa reação fosse logo apresentada em demonstrações para a divulgação da química em peças teatrais e outros eventos artísticos. Na área forense, o luminol é utilizado misturando com peróxido de hidrogênio, a água oxigenada que conhecemos. Quando essa mistura entra em contato com o sangue, utiliza o ferro presente na hemoglobina como agente catalisador, causando uma reação de quimiluminescência. 1. Impressões digitais. Existe mais de uma centena de técnicas para a detecção de impressões digitais. A maioria, contudo, presta-se exclusivamente para o fim acadêmico. Na prática, cerca de 20 abordagens são utilizadas. Destaca-se entre a maioria dos métodos de identificação humana por sua precisão e simplicidade. As impressões digitais podem ser classificadas em 3 grandes grupos: tridimensionais, padrões e latentes. Essa classificação depende exclusivamente da superfície onde a impressão foi gravada. A técnica mais comum para o processamento de impressões digitais utiliza um tipo específico de pó para a sua revelação. Espero que vocês tenham gostado, sinceramente. E se gostaram, por favor, deixem um like. É extremamente importante para a gente. Se puderem, compartilhem. E se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu respondo rapidamente. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.